Olá! Começa agora na TV Câmara, canal 16 da NET, o programa Vitalidade, com informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. O Vitalidade de hoje vai falar sobre estresse e por que nessa época do ano ele costuma atingir mais pessoas. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara a psicóloga Suzane Londeiro. Tudo bem, Suzane? Seja bem-vinda ao Vitalidade. Para quem está assistindo agora, então, a Suzane ela é graduada em Psicologia na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Sua primeira especialização foi em Saúde Coletiva. Mais tarde, no Instituto Fernando Pessoa de Porto Alegre, ela se especializou em Psicologia Clínica e também é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E atualmente ela atua aqui na nossa cidade como psicóloga concursada no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, o IPASEM. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, para começarmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria de te perguntar, Suzane, porque hoje em dia é cada vez mais comum a gente escutarmos nós escutarmos a expressão, estou estressado, estou estressada. Em termos clínicos, o que é o estresse? O estresse é uma reação do organismo, uma reação psicológica e física a determinados estímulos que exigem do organismo. E estímulos que vão fazer que esse organismo tenha que se adaptar. Então, são estímulos que daí, quando excessivos, podem prejudicar a saúde dessa pessoa. E o estresse é uma denominação mais recente a esse conjunto, a um conjunto de sintomas? Desde quando, assim, ele é conhecido como estresse? Na verdade, o termo estresse foi usado primeiramente na física, lá pela década de 30. E na física, ele era usado para denominar a tensão, o desgaste a que os materiais estavam expostos. Só depois, lá pela década de 70, é que ele começou a ser usado nesse sentido que a gente conhece mais hoje. Mas ainda era um sentido neutro, não era esse sentido pejorativo. E o termo estresse passou então a ser dividido em dois, o eu-estresse e o distresse. O eu-estresse era, então, quando o organismo tinha condições de lidar com esses estímulos, tinha condições de processar isso. E o distresse, quando havia um excesso, né, de estímulo e sem condições de se adaptar a essa exigência que o ambiente colocava. E depois, com o tempo, hoje em dia, não se usa mais tanto essa diferença de nomenclatura e passou a ficar o distresse como sinônimo de estresse, propriamente. Então, hoje se fala só em estresse e mais nesse sentido prejudicial. Então, é um termo adaptado da física? Sim, da física. Como você falou, é comum também encontrarmos textos que falam que o estresse é dividido em fases. Como funciona isso no organismo da pessoa? Existem vários teóricos, vários estudos que falam de fases. E aí vão aparecer diferentes fases, né, na literatura, diferentes configurações do estresse. Né? O mais importante é ficar caracterizado que existe uma fase inicial do estresse, onde a pessoa vai apresentar um cansaço, dores de cabeça, alguma dificuldade de levantar pela manhã, alguma falha de memória, mas algo ainda inicial. Né? E depois, com essa situação sendo permanente, sendo agravada, aí as complicações podem ficar mais sérias. Né? Por exemplo, se a pessoa já tem algum problema cardíaco, isso pode ser agravado, né? Tá mais exposta a infecções, então começa a aparecer mais nesse lado de doenças, mais do corpo, e aí o esgotamento mental, o esgotamento físico, e aí é importante procurar ajuda. Porque o estresse ele age tanto no corpo quanto na mente da pessoa, né? Sim, porque o corpo e a mente não estão separados, né? Na verdade é uma coisa só. Nós somos uma pessoa inteira, integrada, e a mente influencia no corpo, o corpo na mente, né, o tempo todo.
Por isso que quando a gente não está muito bem, sim, pode aparecer coisas no corpo, um resfriado, uma alergia, não se sabe muito bem de onde vem e pode ter origem no estresse. E é correto afirmar que uma certa dose, não sei se a gente pode falar assim, um certo grau de estresse, ele é benéfico para o corpo humano para reagir a determinadas situações, por exemplo? Sim, sim. O estresse não é necessariamente ruim sempre, né? O estresse numa dose ideal, numa boa dose, que aí vai depender de pessoa para pessoa, ele coloca em movimento. Faz a pessoa ir em busca das coisas, ter metas, estar motivada, né? Com aquela ansiedade boa que faz a pessoa ir em busca. Levantar de manhã, se desafiar. E aí é interessante, porque a pessoa fica mais produtiva, né? Então, mas é importante que ela passe por essas situações estressantes e aí em seguida tenha um momento de descanso. E ela possa relaxar, possa se recompor e depois enfrenta uma outra situação. Então, o problema está quando não há o descanso, não há o repouso. É estresse o tempo todo e aumentando, e muita pressão, sem intervalo, né? Aí isso vai se tornar um problema em qualquer momento. Há uma descarga assim de adrenalina, não sei que outros hormônios a gente poderia considerar quando a pessoa está numa fase inicial, assim? Sim, na fase inicial é liberada a adrenalina, o que pode ser bom, né? Porque vai dar, como eu falei, essa energia, né? Esse ânimo para as atividades que tem que se desenvolver. O estresse já contínuo, sem intervalo, aí vai ter já a liberação do cortisol, que é o hormônio que, quando liberado em grandes quantidades, vai ser prejudicial. Essa época de final do ano, assim, é mais comum as pessoas estarem reclamando de cansaço, estarem mais irritadas, né? Tudo isso são consequências, são sintomas do estresse, de acúmulo de atividade, de repente? Pode ser. Durante o ano? Sim, pode ser, porque as pessoas vêm aí de um ano inteiro de atividade, um ano inteiro de trabalho, de estudo. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas só descansam nessa época de final de ano, nas férias, nas festas de Natal, de Ano Novo. Então, elas ficam contando as horas, numa contagem regressiva, para esse momento, para enfim poder descansar e ter um lazer, e ter um momento com a família, né? Quando isso deveria ter acontecido em outros momentos durante o ano, e não só no final, né? Porque aí sim fica muito pesado, fica muita pressão. Então, sempre que possível, todos devem procurar ter momentos de lazer, momentos em família, por menores que sejam, né? Momentos para si mesmo ao longo do ano. E não esperar só pelo final do ano para descansar. Aí realmente fica pesado. Eu até ia te perguntar assim, se existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para melhorar a qualidade de vida, né? E não deixar chegar a um estado total de exaustão, né? Sim, essa é uma palavra, uma expressão chave, né? Qualidade de vida. É preciso ter isso em mente para evitar o estresse. Aí de uma maneira contínua, né? Ter uma alimentação equilibrada, ter um sono regular de 6 a 8 horas, praticar atividade física, ter lazer, como eu falei, né? Que pode ser algo simples, como escutar música, passear com um animal de estimação, conversar com os amigos. Às vezes as pessoas não se dão tempo para isso, né? E isso tem que ser elencado como uma prioridade, para não chegar num nível de estresse que algumas pessoas estão nessa época. Ok, obrigada então, Suzane. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre o estresse e como ele se manifesta no nosso dia a dia. Fique conosco, TV Câmara, canal 16 da NET. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade.
O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 3594-0571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Olá, o programa Vitalidade volta a conversar com a psicóloga Suzane Londeiro. O assunto de hoje é estresse. Nós estávamos falando no primeiro bloco, Suzane, um pouco sobre o histórico do estresse, de onde saiu essa denominação, né, as fases. E agora, propriamente dito, quais são os sintomas de uma pessoa estressada? Tem como ela confundir, será que eu estou com estresse ou isso é só um leve cansaço? Ou um leve cansaço já é caracterizado como uma primeira fase de estresse? Na verdade, os sintomas vão variar muito de pessoa para pessoa. Cada um vai trazer as suas características pessoais na hora de expressar o estresse, né? Então pode ser cansaço, sim, pode ser dor de cabeça, palpitação, pode ser questões intestinais, né? Até uma sensação de diminuição da produtividade, desânimo. É bastante variado, né? É importante observar como é que é essa pessoa e o que ela está apresentando de diferente. Uma pessoa que costuma sempre dormir bem e passa a ter insônia, o que está acontecendo? Já é um alerta, então vai ser bem particular. Depende do organismo para o organismo. Exato, os pontos fracos de cada um. E outra coisa que eu queria te perguntar, e você acabou respondendo nessa pergunta, então o estresse está relacionado com outras doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, até que comentamos no primeiro, palpitação do coração, taquicardia. O que outras doenças, assim, se o estresse tem a capacidade de acelerar o surgimento de alguma delas, por exemplo? Com certeza, porque o estresse em si não é uma doença, né? Ele é uma condição que pode agravar outras doenças, ele é um gatilho para outras coisas. Serve como um alerta, é o corpo dizendo, olha, tá demais, não estou aguentando, tem alguma coisa errada, vamos diminuir o ritmo, né, que assim não tá dando. Então o corpo grita, né, que assim não tá legal. E aí, se não fizer alguma coisa, vai aparecer ou agravar doenças que a pessoa já tenha predisposições, né? Como eu falei, assim, os pontos fracos dela. E aí também vai variar muito o que pode aparecer. Uma pessoa com um histórico cardíaco de hipertensão, isso pode ficar acentuado. A imunidade pode baixar e aí pegar resfriados, gripes. Muitas pessoas reclamam de azia, má digestão, refluxo. Isso também pode estar relacionado com problemas de estresse. Assim como infecções das mais variadas, sintomas alérgicos no corpo, enxaquecas. Então, prestar atenção nesse tipo de reação do corpo. Né? O que está de diferente, o que está incomodando, né? Vai ser muito pessoal. E hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher costumam sofrer com um problema, com esses sintomas ocasionados pelo estresse, né? Ou tem algum dos grupos que os homens sofrem mais com estresse, ou as mulheres? Alguma profissão tem alguma faixa assim, de risco? Eu não costumo diferenciar muito assim nessas categorias, porque é muito particular de cada organismo. Mas há estudos que relatam que as mulheres, devido à jornada dupla ou tripla de trabalho, estariam mais expostas à pressão,
né, uma rotina intensa, corrida, e aí há estudos em que elas relatam um índice maior de estresse do que os homens, né? E das profissões, da mesma forma, né? Existem profissões, sabidamente, que há uma exposição maior, né, mais cobrança, mas também vai depender muito da relação que a pessoa tem com aquela profissão. Né? Nós podemos ter o mesmo ofício, mas eu gosto, acho estimulante, e tu não. Tu acha cansativo, tu tá sobrecarregada, então é o ritmo que cada um tem. E muitas vezes, se tá tão estressante assim a profissão, dá para se repensar essa escolha, né? Por que tá tão difícil, tão sacrificante? Podem ter outras coisas envolvidas. Seguindo mais ou menos na mesma linha, atualmente as agendas das crianças estão bem lotadas, né? Além da aula, tem atividades extracurriculares e a prática de esportes, que até são atividades saudáveis, né? Mas pode interferir em algum momento, assim, as crianças também podem ser vítimas de estresse? Realmente, hoje em dia, os pais tendem muitas vezes a colocar as crianças em muitas atividades, até porque existe uma exigência, né, de que ela aprenda várias coisas, desempenhe várias tarefas, né, e aí se esquece que também é importante para essa criança e para o adolescente ter tempo para não fazer nada. Um tempo livre, um tempo livre, um tempo para descansar, para poder brincar. O brincar é muito importante, né? Não é um fazer nada. Ali ele está criando, está exercitando, né, a subjetividade dele, o simbolismo. Isso é muito importante. Então, muitas vezes a angústia é dos pais de que as crianças estejam ocupadas, né, estejam produzindo, porque eles acham que tem que estar produzindo. E isso não precisa estar nas crianças tão cedo. Acho que dá para observar o que ela gosta de fazer, o ritmo dela. Se ela pede mais atividades, é diferente. Né? Aí tu vê que tá tudo bem e o organismo dela suporta fazer mais coisas. Ela tá alegre, ela tá contente com aquilo, diferente dela tá com uma agenda lotada e tu vê ela triste, vê ela fechada, não tá comendo, né? Porque não tá bem assim. Ou às vezes come demais, né? A ansiedade pode também refletir. Também. Obrigada, então, Suzane. E vamos conferir agora com a repórter Manuela Machado uma reportagem sobre a importância do relacionamento interpessoal nas empresas e sua maneira de prevenção contra o estresse. Há também psicóloga do IPASEM, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais aqui de Novo Hamburgo, Fernanda Stroyer, ressaltou que a comunicação entre funcionários é essencial para o bem-estar de todos e melhoramento no desempenho de suas funções. Vamos conferir. Quem nunca sofreu de estresse por causa do trabalho? Uma pesquisa divulgada este ano pela Associação Internacional do Controle de Estresse, o Brasil é o segundo país com maior nível de estresse do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Pelo menos 3 de cada 10 trabalhadores sofrem de esgotamento mental intenso, também conhecido por síndrome de burnout. Todo esse esgotamento da mente, de acordo com a pesquisa, é caracterizada por pressões advindas do trabalho. A psicóloga do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, Fernanda Stroyer, explica que ter um bom relacionamento com os colegas no emprego é essencial para aliviar a tensão e manter o bem-estar entre todos. Às vezes tem fatores externos que atrapalham essa comunicação, questões de trabalho mesmo, e que interferem a comunicação e fazem com que as pessoas fiquem mais tensas, muitas vezes tendo dificuldade de retornar para sua casa e deixar as coisas que aconteceram no trabalho naquele ambiente. Aprender a se comunicar também colabora, muitas vezes, para a solução de problemas que podem gerar mais tarde estresse e mau humor. Se a gente melhorar a nossa comunicação no trabalho, a nossa comunicação como um todo, com certeza no trabalho a gente vai conseguir se desenvolver mais, por ter mais habilidades para lidar com situações, problemas. Se a gente se depara com um problema e consegue se comunicar, a gente vai conseguir resolver ele de uma forma mais adequada.
Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos conversando aqui na TV Câmara, no programa Vitalidade, canal 16 da NET, com a psicóloga Suzane Londeiro. O tema de hoje é estresse. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida, assim, que tipo de atividades podem contribuir para que a pessoa relaxe, né, e esteja menos disposta, então, a esses sintomas do estresse. Qualidade de vida realmente é muito importante, porque é a principal prevenção contra o estresse. E o melhor tratamento é a mudança de hábito de vida. A pessoa que já está estressada demais, ela tem que rever o que ela está fazendo, como é que ela está levando o dia a dia dela. Então, hábitos como manter uma rotina de alimentação saudável, manter isso equilibrado. Existem alimentos, que se sabe que dão mais bem-estar, que favorecem, uma sensação de agradável, de otimismo. A atividade física também é responsável por um bem-estar. A pessoa descarrega muita coisa, fazendo atividade. Depois que a gente faz um exercício, a gente costuma se sentir bem, costuma se sentir relaxado, mais leve. E é importante escolher uma atividade, então, que dê prazer, porque às vezes as pessoas, por exemplo, não gostam tanto de uma academia e acabam indo e aquilo acaba sendo